Mestre Jesús. En alegría, Señor, nos presentamos aquí el día de hoy para un estudio más de tu Evangelio, para un estudio más, Señor, de tus palabras, de tus enseñamientos. Pedimos, Señor, a nuestros queridos benefactores, que nos iluminen en este momento para poder entender los enseñamientos de hoy, para que podamos asimilarlos, para que podamos con ellos construir, edificar, renovar, para que podamos, Señor, transformar nuestras vidas. Entonces, Señor, te pedimos entendimiento para poder contribuir a nuestro crecimiento espiritual. Y sobre todo, Señor, para poder ser portadores de tu palabra, de tu ejemplo. Agradecemos, Señor, la oportunidad del estudio, la oportunidad de conocer esta doctrina maravillosa, esta doctrina de verdad, de amor, de justicia, que tantos beneficios trae a nuestra alma. Obrigada, Señor, porque ahora podemos sentir un poco más de calma, más de serenidad en este mundo tan difícil. Y agradecemos por eso, Señor. Rezamos, Señor, para que tu mano amiga nos acompañe siempre, para que tu mirada nos siga en el camino y nos dé fuerza para seguir. Oramos, Señor, para que tu presencia brille en nuestros corazones cada día más, para que se manifieste con más fuerza, para que podamos, Señor, ver y sentir tu presencia en nuestros hermanos, en todo lo que nuestros ojos pueden ver, en esta hermosa creación de nuestro Padre. Oramos, Señor, para que nuestros corazones cultiven el amor, la paciencia, la sabiduría, la caridad. Obrigada, Señor, tu ayuda, tu apoyo y tu protección. Te pedimos que nos sigas amparando y auxiliando, que nos sigas dando fuerza en este camino, entendimiento de la vida, mucho amor en el corazón. Obrigada, querido Maestro. Obrigada, queridos benfeitores. Quédense con nosotros hoy y siempre. Que así sea, Señor. Obrigada, Yuri. A Vânia está em condições de ler a primeira parte, por favor? Sim. Em plena Era Nova, todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios,
e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, não, porém, a Deus. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá: Não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos os que dizem com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 9. Obrigada, Vânia. Em plena Era Nova. Há criaturas que deixaram na Terra, como único rastro da vida robusta que usufruíram na carne, o mausoléu esquecido num canto ermo do cemitério. Nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em bases de fraternidade, nenhum ato que lhes recorde atitudes com padrões de fé, nenhum exemplo edificante nos currículos da existência, nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade, nenhum gesto de amor que lhes granjeasse sobre o nome o orvalho da gratidão. A terra conservou-lhes à força apenas o cadáver, retalho de matéria gasta que lhes vestia o espírito e que passa a ajudar sem querer no adubo às ervas bravas. Usaram os empréstimos do Pai magnânimo exclusivamente para si mesmos, olvidando estendê-los aos companheiros de evolução e ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viceja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. Espíritas, muitos de nós já vivemos assim. Entretanto, agora, os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. O Espiritismo, a rasgar-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas largos horizontes de ideal superior, nos impele para a frente, rumo aos cimos da perfectibilidade. A humanidade ativa e necessitada a construir seu porvir de triunfos nos conclama ao trabalho. O Espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Irmãos,
Sede vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. O espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Eurípides Barçanufo, do livro Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier. Obrigado a todos. Obrigado a Vânia, Giovana, Yuri. Fica até difícil a gente saber por onde começar, né? Quando lê uma mensagem como essa do Eurípides. A gente não sabe, fica difícil até por onde eu começo. Forte essa última frase, né? Muito forte. Ser mais do que pó, né? Para ser, não ser uma sombra na vida. Mas eu começaria dizendo que uma das frases da mensagem dele que me chama a atenção é que o Espiritismo rasga novos horizontes nas nossas mentes acanhadas. E se há a possibilidade de nós vivermos esta encarnação não mais nos velhos rituais das religiões tradicionais, falando Senhor, Senhor, mas continuando a manter uma vida que não corresponde a estas palavras, nem às nossas atividades pretensamente espirituais. Se há uma possibilidade realmente de nós sermos e termos uma encarnação diferente, essa possibilidade vem do fato do Espiritismo abrir para a nossa mente uma nova percepção da existência. Por que mudar? Por que fazer diferente? Por que melhorar? Por que aproveitar essa vida e fazer algo que nós até agora não fizemos? Por que não viver como todo mundo? Ser como todo mundo, fazer o que todo mundo faz, é mais fácil. Por que tentar algo que nós sabemos que pode nos custar um certo esforço, sacrifício? Então, a doutrina, a resposta vem no próprio fato de que, quando a doutrina abre novos horizontes para a mente, é como uma pessoa que estava acostumada com um caminho e, de repente, algo clareia, né, a visão dela e ela passa a ver 3 caminhos. E até aquele momento ela não tinha opção, porque ela só via um caminho. E quando a nossa mente divisa novas perspectivas, bom, você passa a ter opções. Então, a doutrina, ela tem esse poder transformador da mente humana. E muitas vezes as pessoas não querem saber, né, do estudo, não querem saber de cultivar porque começa a ser nós preferimos as velhas opções, né, os velhos caminhos, a culpa é do outro, a culpa é da minha família que não fez isso ou aquilo, do meu pai que era muito ruim, da minha professora que me tratou muito mal, e nós gostamos, né, das nossas velhas desculpas, eu sou uma vítima, eu sou um coitado, e a doutrina vai nos colocando em xeque, né? Ela vai dizendo, a tua vida é tua, você a constrói, nós não controlamos tudo, não é isso, nem temos essa pretensão, mas, no mínimo, eu controlo a forma como eu reajo às coisas, no mínimo. Né? Então, esse mínimo já é uma grande coisa. Então, além disso, tem muitas outras coisas que nós podemos controlar e fazer. E o que essa mensagem extraordinária, né, dos 2 textos nos chamam a refletir é que nós somos, em parte, responsáveis pelo nosso destino, pela nossa vida, e que se nós estendermos as mãos, né, os benfeitores vão nos guiar, vão nos orientar, vão nos mostrar o caminho, e nós vamos viver uma vida diferente, porque nós temos repetido lições, né? Nós temos feito e refeito as mesmas coisas. E o que a espiritualidade está nos dizendo com essa abertura de consciência olha, agora chegou a vez de fazer algo diferente, chegou a vez de tentar um novo caminho.
né? De não ser só o que todo mundo é, de não fazer só o que todo mundo faz, né? De abrir novos horizontes, de deixar marcas neste mundo. E nós não precisamos ser arrogantes, vaidosos, né? Quando Leon Denis, com tudo que fez, nos diz: se um dos meus livros livrar uma pessoa do suicídio, eu considero que a minha missão foi cumprida, né? Então, nós não precisamos de grandes atos, de grandes obras, se for possível fazê-las, muito que bem, né? Faça, mas às vezes nós podemos fazer o bem em qualquer lugar, ajudar uma pessoa, salvar uma vida, reanimar um companheiro que está aflito, e o bem vai se propagando, e nós vamos deixando marcas de alegria, de gratidão, né? Não mais a terra queimada do passado, né? Que por onde nós passávamos não crescia mais grama, né? Com a nossa impiedade, com a nossa crueldade. É tempo de uma nova vida. É isso, basicamente, que essa nova visão que a doutrina nos dá, nos oferece. É tempo de uma nova vida, é tempo de plantar, é tempo de lançar novas sementes, é tempo de começar algo novo, né? De liberar a nossa mente dos velhos padrões de sempre. Então, há aí nessa mensagem muita coisa, né? Muitos elementos, eu acho que importantíssimos para a nossa reflexão, e vamos enriquecer, né? Isso abrindo para que nós tenhamos a participação de mais amigos. Adriano? Adriana, depois Yuri. Oi, pessoal, boa noite. Essa questão da resistência, né? Uma vez eu tive uma conversa com uma amiga e ela é evangélica, tal, né? E eu sinto que ela tem um pouco de resistência, assim, ao conhecimento espírita, mas ela diz que é aberta, mas eu sinto que tem uma certa resistência. E um dia a gente estava conversando sobre as questões do planeta, tal, né? Então, eu estava explicando para ela, não, porque, né, a construção do planeta, tal, aquelas coisas que a gente estuda no Espiritismo. E ela ficou muito perturbada, porque ela achava que Jesus tinha sido criado no momento da primeira encarnação dele aqui, né? E então deu um nó na cabeça dela. Aí, graças a Deus, que o Alexandre percebeu e ele explicou de uma forma que ela conseguiu entender. E foi muito rico, porque abriu uma porta para ela que ela não tinha entendido ainda, né? E outra questão também, a questão dos milagres. Ela falou, não, os milagres. Ele quer falar também, gente. Vai para o chão. A questão dos milagres, né? E aí, não, aí eu falei, tentei explicar que não era milagre, né, que foi uma palavra que foi dada porque as pessoas não entendiam, mas que nada mais é do que o domínio que ele tem sobre a matéria, manipular essa matéria, tudo, né? E foi muito difícil. Então, assim, são coisas, são caminhos que quando a gente vai estudando, a gente vai começando a entender. São processos, mas quando a gente tem um conhecimento, a gente está apegado àquele conhecimento e a gente não se abre para uma coisa nova, é complicado, né? Então, o que ela dizia era, na Bíblia está escrito isso. Então, eu falei, pois é, mas a Bíblia foi escrita num tempo onde as pessoas ainda não estavam preparadas para o novo, né, para mais informações. E agora as informações estão vindo, e com permissão de Jesus. Aí ela falou, entendeu? Então, assim, a gente tem que se abrir, né? Mas a gente se abre, mas a gente tem que estudar e ter as informações. Então, e com isso a gente consegue, vai ter ferramentas para conseguir transformar, né? Trabalhar e transformar trabalhar, né, para caridade, tudo e na nossa transformação. Obrigado, Adriana. A Yuri.
Boa noite. Eu estava, quando eu li o texto, eu tive essa reflexão, não? Que é isso que eu estou fazendo para merecer o reino do céu? Né? Que estou mudando, que estou trabalhando, que estou fazendo para merecer isso, estar no céu, não? Então, eu vi isso como um convite para essa reflexão. Eu vejo como a doutrina e como Jesus, não, nos ensina de que não é o exterior das pessoas, nem a religião, nem a nacionalidade, nem qualquer coisa que é externa que nos dá esse direito da perfeição, esse direito da perfeição que vai nos levar ao reino do céu. Então, Jesus, como ele ressalta que para atingirmos essa perfeição é necessário a vivência interior, essa mudança interior. Então, quando a gente estrutura a vida nos ensinos de Cristo, seremos sempre os mesmos que estemos aqui ou que estemos desencarnados, mas se enquanto seguimos nossas paixões, nosso orgulho, nosso egoísmo, a mágoa, estaremos sem alcançar essa plenitude dos ensinos de Cristo e estaremos na mesma situação de sempre, voltando com os mesmos problemas, as mesmas paixões sem avançar. Então, eu acho que muitos temos essa aparência de virtude, que muitas vezes parecemos muito boas, que estamos trabalhando, que estamos muito calmos, mas no interior está uma guerra, está um desespero. Então, e muitos também temos essa aparência da caridade, mas muitas vezes imponemos as nossas condições, né, para fazer a caridade. Então, a verdadeira virtude, esse reino do céu será alcançado quando realmente fazemos isso que pregamos, as palavras com ações, essa concordância, dice concordância, essa. Então, quando sejam, eu escrevi, quando sejam basados no cumprimento integral da vontade do Pai, quando existe uma congruência entre nossas palavras e nossos atos, que podemos dizer que ganhando um pouquinho o reino do céu. Eu não sei se eu entendi bem. Aproveitar o microfone. Eu tinha lido o primeiro texto várias vezes assim, e a cada vez eu encontrava o mestre como duro, pouco, não, de falar, eu não vou vos reconhecer, eu vou dizer, vai embora, nós conosco. E eu não entendia porque um mestre de amor falaria assim, não? E eu escutava uma palestra que ele deu assim, uma imagem muito que me fez ver muito assim como que no mundo material todos nós temos como uma persona que mostramos ao mundo. Como se fala isso que as crianças ponem no Halloween? Como que disfraz? Não sei como se fala em português. Você sabe as Fantasia. Como? Fantasia? Fantasia. Sim, as crianças no Halloween que eles põem como uma roupa assim, fantasia. Então, quando você está na Terra, você tem assim, você mostra o que você quer que os outros vejam de você, mas ninguém pode ver tu interior. Então, quando você tira essa pessoa e você chega no mundo espiritual, aí você é quem verdadeiramente é. E então, aí lá, chegando lá, o mestre falava, mas eu conhecia outra pessoa na Terra, você falava outra coisa, me mostrava outra coisa, mas agora que eu estou vendo quem você é realmente, teu espírito, eu não te reconheço mais, eu não sei quem você é. Então, para nós, realmente, temos que entender isso, que fazer de conta não dá mais para fazer. Para alguém que começa a caminhar o caminho espiritual, realmente devemos fazer essas mudanças interiores, realmente seguindo esse evangelho de Jesus, e
E também no segundo texto me faz refletir que não é só isso, não? Porque se nós estamos falando como o estudo que falamos do santo desiludido, que ele foi fazer a sua reforma e se olvidou do mundo. Mas não é só isso, trabalhar sobre nós, mas dar também aos demais, fazer essa caridade. E quando falamos realmente que fora da caridade não há salvação, realmente temos que dar esse mais aos outros, dar um pouco mais, não só ficar em nós mesmos. E um pouco isso me fez pensar. Obrigado, Yuri, Sebastião. Rapidamente, antes de passar a palavra adiante, o Sebastião levantou, né, uma série de reflexões que me parecem, me lembram algumas coisas que acho que vale a pena a gente levantar. E essa primeira mensagem, né, do texto do Evangelho parece às vezes dura, né, como se Jesus... Mas, na verdade, é porque o Senhor tá dizendo, olha, eu não quero perfeição, eu não quero pessoas... Se ele quisesse perfeição, ele não teria chamado 12 homens, né, e mais um grupo de mulheres que eram pessoas normais. E tem uma frase do Chico que diz algo muito bonito, porque ele fala, Jesus chamou 12 homens e chamou pessoas. Ele poderia ter chamado os anjos, mas os anjos não teriam como falar conosco. Nós não entenderíamos os anjos. Ele chamou pessoas que eram como nós, que poderiam falar conosco, porque vivem aquilo que nós vivemos. Mas o Senhor, ele impõe como única condição que você seja verdadeiro, que você seja honesto, que você seja... Não tente, né? Onde é que está a nossa desonestidade? Onde é que ela começa? Ela começa no fato de que nós vamos para as religiões porque nós percebemos que é preciso algo de espiritual na nossa vida. Mas as religiões, elas nos colocam, às vezes até propositalmente, elas se colocam entre nós e Deus. E você começa a ver o padre, o pastor, o médium, como pessoas com quem você deve negociar e ter a aprovação para chegar a Deus. E isto é um equívoco muito grande, porque aí nós começamos a imaginar que porque nós podemos enganar o pastor, o médium, o padre, ou negociar com eles, que por consequência nós estamos negociando com Deus. E não estamos. Né? O pastor, o padre, o médium pode passar a mão na nossa cabeça e falar, meu filho, não tem problema, você roubou a prefeitura, né? Paga o dízimo, dá uma doação para a igreja, você está traindo a sua esposa, você é isso ou aquilo, não tem problema, né? E nós vamos ver, né, que não dá, não tem isso. Se você aparecer diante do Cristo, você pode ser o maior pecador do mundo, mas se você foi honesto, verdadeiro, autêntico, leal, e quando aderiu a ele, aderiu de coração, ele vai te ajudar, ele vai te proteger, ele vai te levar adiante, né? Então, às vezes é preferível um inimigo verdadeiro que um amigo falso. Às vezes é preferível, né? Conversava com uma amiga recentemente, ela dizia, meu marido não gosta disso, não gosta de espiritismo, não gosta de vocês, mas se um dia ele mudar, ele vai gostar e vai gostar para valer. E eu falei, que bom, porque é preferível um inimigo autêntico, né? Do que pessoas que às vezes passam anos no centro espírita, na igreja, colado no padre, né, e vão desencarnar como criaturas infelizes e medíocres. Então, ninguém engana Deus. A gente pode enganar as pessoas. Quando a gente olhar no espelho, botar a cabeça no travesseiro, que a gente tenha, né, essa honestidade. Ninguém está pedindo perfeição, ninguém está querendo seres perfeitos,
Mas Deus quer, né, e o Cristo quer pessoas sinceras, honestas, autênticas. E é só isso que está sendo pedido para a gente, né? Então, eu vi pessoas, e termino aqui, para passar para a Luciana, eu vi pessoas socialmente ridicularizadas na minha cidade quando eu era garoto, e lembro até de estar caminhando, né, com um líder espírita, estávamos saindo do banco juntos e íamos atravessar a rua para passar para andar na praça, e ele falou, não, 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 vamos descer aqui. E aí eu falei, por quê, né? A gente tem que ir lá, é mais fácil por aqui. Não, não, o fulano está subindo ali. Eu falei, mas o que tem o fulano? Não, não, não quero ser visto com ele. O fulano era um professor muito conhecido na cidade, um homem cultíssimo, e que tinha uma orientação sexual que, né, ele não queria ser visto com alguém que tinha aquela orientação sexual. E aí eu falei, não, né, vamos por aqui, eu quero falar com o professor, né, fulano. E não porque eu fosse melhor que ele, simplesmente porque eu falo, não tem sentido isso, né? Qual que é o problema? O que as pessoas acham e deixam de achar é problema delas, né? Nós não... E ali aquele homem era um homem bom, mas era muitas vezes ridicularizado, lá vai o fulano, né? Mas era um homem cultíssimo, muito instruído, muito culto, e que nunca deixava um amigo na mão, né? A gente sabia que ele era alguém que ajudava as pessoas, que sempre estava disponível, né? Então, assim, quantos líderes religiosos desencarnam e chegam no plano espiritual de mãos vazias? E quantas pessoas, muitas vezes ridicularizadas num grupo social, mas que sempre foram leais, sempre foram justas, sempre foram boas, chegam e carregam, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque estar perto da religião é maravilhoso, mas não existe negociação. Ou a gente tem um coração aberto e honesto, ou a gente está perdendo tempo, né? E está correndo, está indo para o inferno pelo caminho do céu. Oi, Lu. Eu acho que essa negociação é tão comum, né? E eu falo por mim, assim, como a Adriana já mencionou algumas vezes, eu também, a gente, né, vem de uma família católica, né? E eu acho que isso é muito comum, né? O que ele fala no primeiro texto de... É só porque você está falando lá, tá lá na igreja rezando, né? Falando Senhor, Senhor, que é como se uma coisa compensasse a outra, né? Eu posso fazer o que eu quiser porque eu já fui à missa hoje, então, assim, já cumpri a minha parte, né? E eu vejo, assim, que na minha vida o espiritismo, ele veio realmente, assim, para me tirar da zona de conforto, né? E quando eu comecei a estudar o espiritismo, eu ficava pensando assim, bom, eu não sou tão mal assim, né? Eu acho que eu estou no caminho certo, assim, eu não sou tão mal. Mas aí, quanto mais você estuda, você fala assim, poxa vida, falta muito ainda. Então, eu acho que a gente não pode desanimar, né? E eu acho que isso que você falou, César, é muito importante a gente não ter essa pretensão de que a gente vai ser perfeito, né? Nem amanhã, e nem daqui um mês, e nem daqui alguns anos. Mas acho que se a gente der um passinho, né, por dia, e a gente tentar um pouquinho melhor cada dia e continuar estudando, né, não desanimar, eu acho que a gente está no caminho certo. Exatamente, Lu. Exatamente. Jesus não espera ninguém perfeito, porque ele sabe que nós não temos, não espera a perfeição, porque ele sabe que nós não estamos nessa condição ainda. E ele sabe exatamente no que nós podemos contribuir, né? O que nós podemos fazer. E se nós estamos tendo a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, é porque nós já chegamos num ponto em que nós podemos contribuir com um pouco mais, né? Porque quem tem conhecimento, como a Lu disse, todo conhecimento nos tira da zona de conforto, porque se você conhece uma verdade, algo em que você acredita, essa verdade se impõe e exige que nós façamos algo, né, coerente com essa verdade.
Então, é isso que eu acho que é isso que o texto está dizendo. A gente está conhecendo, estamos estudando, temos conhecimento, agora vamos continuar vivendo da mesma forma, passar pela vida sem deixar nenhuma marca de amor, nenhuma marca de respeito, né? Nenhuma contribuição com a melhoria deste mundo, porque muitas vezes a gente escuta, mas por que que Deus não criou a gente já perfeito, né? Por que que nos criou ainda tendo que viver tanta luta, tantas dificuldades? Ele nos criou imperfeitos justamente por isso, para que nós possamos contribuir com a obra dele. Nós somos construtores da obra de Deus, somos filhos dele. E somos herdeiros do universo, mas ele não quer nos dar tudo pronto, ele quer que nós participemos desta construção. Primeiramente sobre nós mesmos, né, fazendo esse trabalho individual e interior, e também contribuindo para que o mundo melhore em torno de nós. Como César disse no início, ele não espera que façamos grandes obras, que construamos, né, grandes coisas, ele sabe dos nossos limites, mas ele também sabe que nós não precisamos passar a vida sem nada contribuir, né? Como ele diz no texto do Eurípides Barçanufo, ele nos chama a atenção daqueles que passam pela vida usufruindo das bênçãos de Deus sem nada oferecer a ninguém, né? São os egoístas, tudo é para mim, tudo é para o meu bem-estar, para o bem-estar daqueles que são da minha família e os outros, né? Não tenho nada com isso. Então, passam pela vida, né? Usufruem, porque tudo que Deus nos deu, tudo que nós temos, é empréstimo de Deus, né? Porque Ele pode nos tirar em qualquer momento. Né? Então, nós precisamos ter a consciência de que o que temos é para que nós façamos gerar, né? Precisa ser, aumentar o que Deus nos deu é para que nós façamos crescer, para que nós façamos crescer naqueles que vivem conosco algo de bom. Principalmente porque nós já temos conhecimento e nós sabemos que não estamos aqui por nada. Sabemos que estamos aqui para aproveitar desta vida e sair daqui com algo, né? Tendo feito algo de bom. E muitas das palavras de Jesus nos convida a tudo isso. Quando ele diz, brilha a vossa luz, né? Porque faça da tua vida algo que faça brilhar a tua luz. Né? Então, quando ele nos convida a sermos melhores, é porque ele sabe que nós podemos ser melhores. Quando Paulo de Tarso, eu adoro essa frase, até falei ontem no nosso evangelho, né? Ontem erais sombras, erais trevas, agora vocês são luz, né? Sois luzes, andais como filhos da luz. Então, a gente não tinha conhecimento, né? Como Eurípides fala, nós já vivemos muitas vezes sem nada fazer, né? Sem nada contribuir. Agora nós temos o conhecimento, então nós temos o que fazer. Nós podemos levar isso adiante, nós podemos salvar vidas, nós podemos tirar pessoas da depressão, nós podemos ajudar aqueles que estão com problemas obsessivos, porque nós já temos o conhecimento, e nós podemos levar isso para as pessoas que estão mais próximas de nós. Então, nós temos que sair dessa zona de conforto e aproveitar, né, porque Jesus também disse, muito será cobrado, né, a quem muito foi dado, né? Se nós temos recebido tudo isso, nós teremos que prestar conta. Vamos viver a vida tendo esse conhecimento, mas colocando na gaveta? Não é isso que Jesus espera de nós, né? Ele espera que sejamos partícipes dos planos de Deus. Se nós estamos neste mundo, nós temos que participar da construção de um mundo melhor, de pessoas melhores, né? Ele espera que nós sejamos instrumentos do amor. Então, Jesus conta com os nossos braços, Jesus conta com as nossas palavras, ele conta com a nossa força de trabalho. Então, é muito sério, né? É muito sério esse texto, ele nos convida para que a gente não saia daqui e deixando apenas pó como herança, né, para este mundo, deixando apenas um corpo apodrecendo no cemitério. Nós temos que deixar algo construtivo nesse mundo, algo de bom,
fazer a diferença, porque nós já podemos fazer a diferença. Com o que nós conhecemos, nós podemos fazer a diferença. Bom, obrigado, Jô. Oi, João. Quer falar alguma coisa? Sim, se não tiver ninguém para participar, eu gostaria de falar. Durante bastante tempo, né, eu fiquei muito intrigado com a palavra que a gente sempre escuta no Espiritismo, né, fora da caridade não há salvação. Assim, nossa, mas que tamanha importância, né, isso daí desde a adolescência, né, e muitas vezes as coisas vão demorando para se encaixar, né, aqueles pensamentos ficam latentes e as coisas vêm. E depois veio a história do amor também, né? Da importância do amor. Eu lembro que na compreensão, vou falar aqui de uma experiência muito pessoal, tá? Não quero falar, vou falar das minhas definições que eu encontrei. Eu passei a entender bastante a questão do amor, analisando o maior amor que existe na face da Terra, que é o amor de mãe e de pai, né? Então, o amor é um conceito bastante abstrato, né? Um sentimento inerente de cada pessoa, mas ele tem a ver com aquela situação de que a pessoa deseja o melhor, né? Os pais desejam o melhor para os filhos, sem se importar com a troca, né? Com o que vai vir de volta, né? Então, é um desejo, certo? Então, você olha para um filho, você é impressionante, né? Por exemplo, eu como pai, a gente gosta de estar certo, de ter razão, de ter uma visão que ninguém teve, mas muitas vezes a gente deseja que o filho vê coisa que a gente não vê e fica surpreso quando ele mostra uma coisa que você não viu, entendeu? Você fica feliz por isso, né? Porque isso está acima de você. Então, você realmente deseja o bem para ele. E a caridade, né, seria a ação do amor, né? O você fazer por ajudar, né? O amor seria o desejo de que você tem por aquele bem, né, da pessoa, pela construção, pelo aprimoramento, e a caridade, a ação, é o amor em prática, né? E isso tem a ver muito com o que a gente está discutindo, né, da nova era, tudo mais, que a gente sempre está tocando nesse assunto, né? E eu vejo dessa forma, né? Os hominídeos têm, se eu não estou enganado, mais de 3 milhões de anos. O Homo sapiens é de 150 mil anos para cá, se eu não estou enganado. Nós estamos vendo um conceito diferente, né, que foi semeado por Jesus. O nosso direito é basicamente lei de talião, é olho por olho, dente por dente. A pessoa faz e paga, quer dizer, a nossa sociedade ainda gira, né, com aqueles conceitos antigos. Jesus trouxe uma coisa totalmente nova, né, de você amar o seu inimigo, pagar o mal com o bem, né? Então nós somos crianças, né? Querendo se libertar dessas crisálidas, né, que nos prendem para começar a iniciar uma vida espiritual, né? Então, aquele realmente que a gente sempre comenta aqui, é um passar de ano, né, que a gente está aguardando, e esses conceitos de espiritualidade incorporados à nossa prática, né, que seria, né, um amor fraternal, de você fazer, imagina, né, eu costumo sempre falar até com a minha esposa, imagina se todo mundo no planeta Terra não se amasse como uma mãe ama um filho, né? A gente estaria no céu, absolutamente no céu. Que é isso que Jesus veio mostrar, né? Andai pela lei do amor, que todos os problemas estarão resolvidos, né? É isso. Obrigado, João. Karen, o Antônio. Yo tenía una duda, no sé si esto ya se habló anteriormente en algún estudio, pero bueno, el tema, la nueva era, para mí me llegó como la relación con la pandemia. Cómo después de la pandemia muchas personas tuvieron un despertar espiritual, se dieron cuenta, bueno, nos dimos cuenta, me incluyo,
que más que nunca necesitábamos a Dios, que necesitábamos trabajar en nosotros mismos. Hay muchas personas que empezaron a tomar terapia con psicólogos porque es cuando dejaron de haber distracciones alrededor y volteamos a vernos a nosotros mismos. Entonces, a mí me gustaría saber si, bueno, el punto de vista desde el espiritismo hacia la pandemia, ¿cómo fue que una ola de hermanos llegaron a ese punto de desencarnar? ¿Cuál es la...? Yo sé que hay una gran enseñanza para todos, pero sí me entró esa duda como cuál era realmente la misión de la pandemia en general, más que para cada individuo, pues su aprendizaje y su, digamos, su expiación y todo eso, si había así como algún mensaje que tal vez ustedes hayan recibido sobre este tema. Gracias. Obrigado, Karen. Muito interessante a tua colocação, a tua questão, né? E a gente poderia começar dizendo, para ser breve, Karen, que Deus faz o melhor o tempo todo para todos. Então, quando há uma pandemia, ele utiliza tudo para o bem de todos. A pandemia foi, para alguns, um choque, porque com o choque a gente sai, né, como a Lu falou, a gente pode sair da zona de conforto, porque começou a estudar e tomar consciência, a gente pode sair da zona de conforto porque levou uma pancada, né? Então, a pandemia foi um meio para dizer, acordem, como você bem disse na sua fala, muita gente vivendo como se não precisasse de Deus, Deus não é importante, e assim que o divertimento em volta delas acabou, elas começaram a se dar conta do vazio da própria vida, e que esse divertimento era só um meio de preencher esse vazio, mas que o vazio está lá, né? Então, a epidemia, por que Deus faz o melhor o tempo todo? Porque para alguns a pandemia foi um despertar, para aqueles que partiram foi pagamento de karma, foi acerto de contas. Para muitos outros foi um modo de, né, o que está acontecendo? De repente eu estou sozinho, não posso mais sair daqui, não tenho mais diversão. Alguns de nós não tivemos problema nenhum com a pandemia, né? Se não fosse para sofrer outras pessoas, para mim ela podia durar 5 anos, porque eu não tinha problema nenhum de ficar em casa, de estar com os meus livros, de estar com a minha família, com os meus amigos, online, né? Como estamos agora. Lógico que a gente não quer ver o sofrimento dos outros, a morte, né, a dor, mas no sentido de que nós não tivemos esse problema, mas teve gente que entrou em desespero. A violência aumentou. A violência conjugal aumentou aqui no Canadá, né? A gente passou a ter criança agredida, mulheres agredidas. Então, nós vimos ali que havia um problema, né? E são governos se dando conta que mesmo dando tudo para as pessoas, você, em face de um problema desse, não está dando aquilo que só Deus pode dar. Então, é claro que nós vamos... A pandemia, Karen, é só um dos primeiros lances do jogo. Talvez venham outros. E a gente precisa estar preparado, né? Então, sim, a pandemia teve um papel de acorde enquanto é tempo, né? Agora, muitos de nós fomos chamados, eu lembro que uma vez eu participei de uma atividade espírita no Brasil, online, e o rapaz me perguntou, eu vi pessoas boas morrendo, né? Mas a doutrina é maravilhosa, porque ela nos explica isso, né? Muitos de nós trazemos karmas pesados do passado. Quando a gente lê, por exemplo, a história das pandemias que já existiram, nós vemos quantas pessoas foram deixadas à morte. E nós, por exemplo, São Vicente de Paulo, ele chega na cidadezinha que ele vai trabalhar, ele deixa Paris,
né? Ele trabalhava com a família dos Gondi, que era uma família muito rica, muito poderosa, e a mulher, né, a senhora de Gondi, entre aspas, né, se apaixonou por ele, ficou encantada com ele, e queria ele ali perto dela, educando os filhos, e ele sabia que a missão dele era cuidar dos pobres, né, e ele larga tudo e desaparece, e pede, né, lá para os superiores dele, e ele vai para uma aldeiazinha na França. E quando ele chega lá, ele vai para a casa do conde, do prefeito, está todo mundo lá reunido fazendo uma festa, e a cidade está vazia, e aí uma pessoa, né, que ele pergunta por ela estava isolada na casa dela, porque estava com gripe, com uma suspeita de que estivesse com uma peste. E ele vai visitar a mulher, né? Chega lá, ela já está morta, a filha está do lado dela, já fazia 3 dias que estava ali, e assim, ele vê a indiferença, né, daquelas pessoas, a frieza, e uma das mulheres ricas que estão ali vê a atitude dele, e naquele momento ela já começa a prestar atenção naquele homem. Mas isso para dizer que diante desses eventos, as pessoas também se revelam. Né? Na pandemia, muitos de nós nos revelamos. Né? Muita gente que você imaginava ter, vi pessoas que estavam, né, mais ou menos perto da gente, que começaram a ficar paranoicas, ficar em pânico, a ter problema para dormir, falei, mas o que está acontecendo? Né? Por que você está assim? E lógico que nós não estamos criticando, nós compreendemos, né? Mas nessas horas, você vê alguns correndo e outros correndo para o problema, dizendo, eu vou, né? Axel Munt, que não era cristão oficialmente, né? Um escritor sueco que viveu no século XIX, começo do XX, era médico da rainha da Suécia, teve a peste em Nápoles, ele foi para Nápoles. Eu vou trabalhar em Nápoles. Né? Pegou a doença, passou 2 semanas, sarou, continuou trabalhando. Né? Então, assim, as crises servem também para mostrar quem nós somos. Né? E a pandemia foi um momento desse. Muitos que eram ruins ficaram piores, porque eles não mudaram a percepção, e eles falaram, se a vida é isso e pode acabar com uma pandemia, eu quero todo o prazer do mundo, eu quero todo o conforto, eu quero tudo de bom, né? E eles não entenderam a lição. Muitos acordaram e falaram, eu preciso de Deus. Então, sim, esses eventos têm um papel, cara, e se a alma estiver madura, ela aproveita. Se não, pode complicar as coisas. Oi, Marcos. Aqui, na verdade, quando a gente falou de amor, me veio na cabeça a letra Monte Castelo, do Legião, e que ele pega, né, uma parte do soneto de Camões, mistura com algumas passagens da Bíblia, e eu tinha lido que o Renato Russo fez justamente isso, fez essa música para questionar o amor dos homens, que tem que ser por atos e não só por palavras. E o que eu acho muito interessante, assim, no final, não sei, a minha interpretação, não sei se teve outra, mas ele fala, estou acordado e todos dormem. Parece muito um despertar que foi só dele, assim. E eu acho, é uma letra maravilhosa, que eu acho que a gente deveria um dia passar, ler, analisar, que é muito legal, assim. Não, e é isso um pouco, acho, agora pegando o que a Débora falou, né, estou acordado, acho que às vezes a gente, é tão fácil essa questão que se falava da zona de conforto, né, a gente é aquele que se engana mais, né, a gente sempre tem alguma desculpa, sempre tem um motivo, a culpa sempre é o outro, o problema é o outro, o problema é o outro.
E o espiritismo, eu acho que a coisa é assim, até mais... Às vezes pessoas podem fazer o mal por ignorância, por não saber, mas a partir do momento, eu acho que a coisa do espiritismo que, pelo menos para mim, me busca assim, a partir do momento que você conhece, que você começa a entender, você sabe absolutamente que não é os outros, não existe mais onde se esconder para se responsabilizar pelos erros. Sou eu que eu sei, eu estou aprendendo. Então, se alguma coisa, se eu não faço o que deve ser feito, só posso responsabilizar a mim mesmo. E eu acho que é isso, essa história do viver de discurso é fácil, as pequenas ações que contam de verdade, é lá que depende da gente. Você não quer passar a imagem bonita para a sociedade, são os pequenos gestos interiores de quem, quando você conhece e começa a perceber que a única forma de crescermos é essa, é assim, o véu das desculpas acaba, você tem que agir, e justamente para não virar apenas pó ao fim da vida, entendeu? Você tem que começar a trabalhar nas pequenas ações, já fazem talvez uma grande diferença para, que nem você falou, para uma pessoa que seja, você já está fazendo um bom caminho. Exato. É isso. Obrigado, Débora. Obrigado, Marcos. O João tocou no assunto do amor, né? A Débora falou também, e os benfeitores têm nos falado, né? E essa mensagem, né, do Eurípides e do primeiro texto do Evangelho são mensagens que nos colocam a necessidade de, por exemplo, eu não vou, essa mensagem não é para a gente falar para os outros, né? Essa mensagem não é para a gente apontar o dedo para os outros e falar, você, né, você está passando a vida inútil, né? Lógico que vem pessoas na nossa cabeça, a gente fala, pô, na minha família tem aquela pessoa, né, que passou até agora, não fez nada, não quer saber de nada, né, fica todo dia no bar, e, né, sim, a gente pode estar vendo que a pessoa está perdendo o tempo dela e está deixando passar uma encarnação, mas acho que o que Eurípides, né, e essa questão do amor, se a gente ligar com a questão do amor, e o que está implícito nisso tudo saiamos nós da zona de conforto, né, como a Lu falou, e comecemos a fazer todo dia um pouquinho, estudar um pouquinho, melhorar um pouquinho, e compreender que, por exemplo, aquela pessoa, essa encarnação para ela é importante, ela está vivendo o que ela é capaz de viver, ela está fazendo aquilo que ela é capaz de fazer, e muitas vezes a gente olha, né, mas aquela pessoa pode ter sido na encarnação anterior ou duas outras atrás, alguém que estava fazendo mal para os outros, que estava matando, que estava comandando né, militares numa invasão, e fazendo, né, trucidando pessoas, e agora está lá, né, está fazendo mal para ele mesmo. Então, parece que não há, né, evolução, mas o que Eurípides está falando é você, né, nós, que a nossa vida não seja mais só pó, né, diante da nova consciência que nós temos. Eu não sei quanto nós vamos conseguir fazer, eu não sei quantas pessoas nós vamos conseguir esclarecer, iluminar, né, esse é o Cristo que salva, não somos nós. Mas a quem nós pudermos levar, né, alegria, esclarecimento, e há pessoas ansiosas, sedentas, que estão querendo renovação de vida, que estão precisando encontrar, né, essa renovação. E o nosso trabalho é levar o Cristo, né, levar as pessoas ao Cristo e falar, não tem mais intermediários entre você e ele. Né, eu só estou te apresentando ele, falando quem ele é e o que ele pode fazer por você, mas não existe mais intermediários, você não precisa de ninguém. Né, recorra a ele e ele vai te responder. Não duvide, né? Se você falar com sinceridade, com honestidade, o Cristo te responde. Então,
é um trabalho muito bonito, porque a doutrina está dizendo, olha, né, as pessoas que você acha que estão perdendo tempo hoje, amanhã você vai ajudá-las também, e na próxima encarnação podem ser teus filhos, podem ser filhos de pessoas próximas a você. Nós estamos todos juntos aqui para caminhar, né? Agora, quando você toma essa consciência nova, meu amigo não quer ir naquele dia do estudo do centro, mas eu quero e eu posso, e eu vou. Né? Meu esposo mas né, a não ser que ele te amarra, né? Não te deixa sair da cama, te amarra no pé da cama, né? E, bom, aí a gente também sabe, cada um sabe onde dói o seu sapato, né? Eu estou dando um exemplo geral aqui, hein? A gente sabe que tem pessoas que têm problema, né? Mas mas eu vou, né? Eu vou lutar, vou fazer, vou melhorar, eu vou ler, vou continuar estudando, entendeu? E assim, ninguém tem o direito de nos impedir de crescer, de melhorar, de evoluir. A pessoa tem direito de enfiar a cabeça na areia e ficar lá se ela quiser, é problema dela. Mas ninguém pode nos tirar o direito de crescer. Né? Então, a gente tem que ter isso consciente. É um direito todo filho de Deus tem um direito. Né? Então, eu como pai, ou marido, ou esposa, eu posso falar, não, eu vou renunciar por enquanto a isso para o bem da minha família. É um direito nosso. Né? É uma escolha respeitável. Né? Mas a outra também é. Né? Eu estou querendo dizer o quê? Nós somos consciências livres. E quando nós descobrimos que temos o direito de crescer, nós temos o direito de crescer. É um direito de todo filho de Deus. Ana? Oi, tá me ouvindo? Sim, sim. Isso que você falou me fez pensar o seguinte: mesmo que a gente nessa vida só mude a nós mesmos, só transforme a nós mesmos, sem querer, a gente vai transformar o outro. Porque a gente muda dentro de casa, a gente dá um conselho para um filho, para um amigo no trabalho, no trânsito, se alguém faz uma coisa errada com você, mas você tem aquela postura de Cristo, né, de perdoar, de relevar. Então, de alguma forma, você indiretamente está levando bem às outras pessoas, né? Mesmo que seja só por você mesmo. Né? Isso mesmo, Ana. Se conseguir mudar a gente mesmo, já é a obra, né? É só o que precisa. Porque o nosso objetivo realmente não é mudar ninguém, né? No sentido, né? Por exemplo, quem de nós tem aqui o poder para mudar o outro, né? Mas esse poder que a Ana falou, nós temos. E esse poder realmente tem influência, porque é o poder do exemplo, né? A gente pode falar muito, mas se você não vive aquilo que você fala, as tuas palavras não ressoam, né? As pessoas não te ouvem. Então, é muito bonito quando nós conversamos isso hoje de manhã com alguns amigos, né? Quando uma pessoa muda, que poder que tem isso? Né? Você pode influenciar todo um grupo, toda uma comunidade, e isso é muito bonito, porque significa que o bem tem um poder muito grande. Nós é que não exploramos esse poder. Inclusive, nós podemos mudar, Ana, os nossos antigos amigos do passado, que hoje muitas vezes se apresentam na vestimenta de obsessores. Né? Então, quando eles veem a nossa mudança, e a nossa mudança é autêntica, eles olham para a gente e falam, e não é que o danado está mudando? Né? Olha lá, eu apostava que não ia ter mudança de jeito nenhum. Né? E aí eles olham para o sujeito, né? E ele está mudando, está fazendo algo que ele... Né? Então, assim, isso tem um impacto, inclusive, nos obsessores, né? Que eu nem gosto de usar esse nome, porque são antigos amigos, e a quem muitas vezes a gente traiu, fez mal, e que estão, às vezes, cobertos de razão de não gostarem da gente. Mas não tem o que não demova uma alma dessa quando ele vê uma mudança autêntica. Né? Ontem comentaram comigo, né, na série The Chosen, que
eu não lembrava disso, né? Mas eu já tinha visto esse episódio e a Nicodemos chora, né? Diante do milagre que ele vê em Madalena, né? A transformação de Madalena. Então, isto é, né, algo poderoso. Quando uma pessoa, né, muda a sua própria vida, não tem nada que não seja possível. E ela aí passa a ser uma voz de autoridade, sem dizer nada, muitas vezes. Né? Simplesmente porque você vive aquilo que está falando. Então, é muito bonito, porque o Senhor está nos oferecendo um caminho de luz, não existe peso nisso, não existe, né, mudar é ser feliz, e nós vamos ter sempre limitações, a gente vai ter, né, a gente erra, né, escorrega, fala coisas que não devia, né, volta atrás, pede desculpa, retoma o caminho, só não muda quem tem compromisso, quem assinou o contrato com erro. Né? Agora, peraí, nós não assinamos contrato com erro, então eu posso mudar, eu posso melhorar. E é muito bonito, né, quando nós vemos as vidas que foram transformadas pelo Cristo. E como essas vidas transformaram outras vidas. É muito bonito, é poderosíssimo isso. Né? Então, nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos, as pessoas sabem quando estão diante de alguém que está vivendo de modo autêntico. Né? Não perfeito, mas autêntico. Né? E quando a gente olha para os exemplos do Evangelho, né? Simão Pedro, né? É um homem que fraquejou, mas quem de nós não fraqueja? Né? Se alguém falasse, olha, né, você pode ser preso e torturado, quem de nós não fraqueja? Né? Judas se equivocou, achou que Jesus era um grande líder político, mas não foi um erro só dele, muitos achavam isso, e com o tempo foram entendendo que não era, né, que ele tinha vindo para as almas, não para o Estado de Israel. Muitos criticaram Maria Magdala por muito tempo. Quando Jesus aparece a ela, né, na primeira aparição que ele faz, ele aparece justo a ela. Né? Por quê? Porque era alguém que amava Jesus incondicionalmente. Simples. Né? O coração dela era todinho dele, sem condições. Então, ele aparece, e aí eles falam, mas como? Né? Aparece para Maria, né? Não é ela que tinha uma vida meio estranha lá no passado? Então, né, mesmo depois de muito trabalho, as pessoas ainda vão nos julgar pelos nossos erros, pelos nossos equívocos, mas não importa mais. Né? O Cristo te chamou? É isso que importa. Né? Se Jesus te chamou, todo o resto não tem importância. A gente vai lidar com as pessoas, vai ter paciência, vai amá-las, vai... Jesus me chamou, eu sinto que ele me chamou, meu coração foi chamado, foi tocado por ele, e eu não vou desistir disso. Então, é muito bonito, porque as nossas vidas vão ganhando um sentido e uma dimensão que nós nem imaginamos, às vezes. Né? E é muito bonito, não tem... Eu fico vendo, né, quantas pessoas... E não adianta, não é falar Senhor, Senhor, né? Tinha gente lá que nós vimos pessoas que ficaram anos do lado do Chico, né? E não adianta, né? Não é ficar do lado do Chico, é entender o que ele falou. Né? Entender e pôr em prática. Né? Então, é isso. Aos pouquinhos, eu acho, né? Como a Lu bem usou o termo, aos pouquinhos a gente vai indo, né? Vai estudando, vai trabalhando, vai fazendo. E aos poucos o Senhor vai nos mostrando o caminho. O que é que nós vamos fazer, né? Pelos próximos 1000 anos? Fazer aquilo que a gente sempre fez, né? Não tem graça, porque a gente já fez. Eu vou ter poder. Né? De novo. Né? Vou viver todos os prazeres do mundo. De novo. Nós já fizemos tudo isso. Agora, eu vou me libertar.
Isso é novidade. Isso é novidade, né? Então, você é uma consciência livre. Ah, isso é estranho, você está falando uma língua esquisita. Então, vou sair da caverna da ignorância. Ah, isso parece, está soando estranho. Então, aos pouquinhos o Senhor vai nos mostrando. E finalizo dizendo, meus amigos, é esse o trabalho, né? Que a gente aproveite esses momentos para se aproximar do Cristo. E para ir trazendo Ele para a nossa vida, até o dia que Ele esteja tatuado na nossa alma, no nosso coração. Porque aí a gente nunca mais vai esquecê-lo. Então, que a gente viva para fazer isso. E que viva com alegria, porque o que está sendo oferecido para nós é um tesouro. E a gente não brinque com isto. Quem já entendeu, que abra os olhos. Porque o que o Senhor está nos oferecendo é um tesouro. Mas muito bom. Acho que a gente pode finalizar o nosso evangelho. Vamos fazer a nossa prece, então. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós sentimos vossas presenças amigas e sabemos que nos visitam, que nos envolvem, que estendem sobre nós o manto de paz, de serenidade, de equilíbrio. Nós cansamos, Senhor, dos nossos velhos caminhos. Queremos, Mestre, entregar-te nossos corações, ainda que machucados, nossas almas com cicatrizes, mas o Senhor curou leprosos, o Senhor pode nos limpar pela água bendita do amor. O Senhor pode curar nossos corações. Permita-nos, Senhor, entregar-te, ainda que seja nossas lágrimas de alegria, de arrependimento, e olharmos na tua direção com gratidão, agradecermos, Senhor, a estes amigos bondosos que nos envolvem, que vêm a nós nestes momentos, para envolver-nos nesta energia de paz, de serenidade, que limpam nossos corações dos medos, amarguras, e que nos mostram, Senhor, esta estrada de luz. E quando olhamos para eles, Mestre,
nós vemos almas com um sorriso de tanta paz, como quem nos diz: escuta, irmãozinho, eu andei, eu caminhei por esta estrada. Queres vir? E a única prova que temos, Senhor, é o sorriso e a serenidade que há nestes rostos, a bondade que há nestes corações. Aves libertas, que o Senhor libertou. Então, Mestre, abençoe nossas vidas. Abençoe, Senhor, o nosso desejo sincero de nos libertarmos das velhas amarras. Abençoe, Senhor, nossos corações que renascem, tocados pela água bendita do teu amor. As tuas sementes começam a germinar, que nós possamos, Senhor, transformá-las em árvores poderosas, servindo com flores e frutos. Abençoe, Mestre, nossas vidas, envolva com amor e ternura nossos entes queridos. Abençoa-os com saúde, paz, serenidade e equilíbrio. Abençoa, Senhor, nossos irmãos de caminhada, encarnados e desencarnados. Que esta luz bendita se estenda sobre este mundo de tantas lutas, dores, dificuldades. Mas o que são nossas misérias, Senhor, diante de Ti? Nós olhamos para esta imensa luz que brilha hoje no horizonte da nossa consciência. Que ela ilumine, abençoe, ampare, sustente nossas vidas. Que nós possamos Te acolher, Senhor, nos nossos corações. E que o Senhor nele permaneça, hoje e para todo sempre, Mestre. Que assim seja sempre.